Gente, eu tô acordado desde as 2h46 da madrugada. Mas nessa madrugada, gente, 2 e pouca da manhã, eu estava meditando nesse capítulo 1 de Neemias. Quem já ouviu falar de Neemias? Quem já ouviu falar? Ele é famoso então, né? Quem já ouviu falar? Faz assim. Puxa, ele é famoso. Ele era jogador de futebol, da seleção lá? Ele era governador, é isso? Não, mas virou depois. Ele era copeiro, não é isso? Quem sabe o que um copeiro faz? Quem sabe? O copeiro tem que ter nível superior, tem? Alguma formação, tem? O copeiro, o trabalho do copeiro é servir vinho na mesa do seu senhor, do seu rei, do seu patrão. O trabalho de Neemias era servir a mesa do rei, botar o copo de vinho. Ele experimentava, não o do rei, né? Ele pegava a garrafa de vinho, experimentava um pouquinho. Se não tivesse envenenado, ele servia lá o rei. Eu deixei claro que ele experimentava, aquele que ele experimentava era diferente, era da mesma garrafa, né? Eu lembrei um dia que eu pedi, não sei se a bispa lembra, eu pedi água para uma moça que trabalhava lá em casa. Eu pedi água, eu nunca mais vi aquilo na minha vida, aquela cena. Eu falei, filha, pega um copo d'água para mim. Aí, naquilo, eu levantei e fui em direção à cozinha. Ela vinha no corredor bebendo da minha água. Meu copo foi, peraí, o que você está fazendo? Não, eu quero ser abençoado. Eu falei, então você tem que esperar eu beber para beber depois. Oxi! A copeira, ó. Peraí, rapaz. Rapaz. Foi aqui na Sabará, aqui na Campo Grande. Você lembra? Sabe quem é? Mas o Neemias, o serviço dele era experimentava o vinho para ver se não estava envenenado. E aí servia o rei. Só isso que ele fazia. Ninguém conhecia ele. Hoje eu conheço você pelo ato heróico, pela atitude. Na verdade, pela oração, né? A oração, ela é extraordinária. É poderosa a oração. Se você soubesse o poder que tem a oração, você oraria muito mais. É muito poderosa. E a exemplo do que aconteceu com Neemias, eu e você, eventualmente, recebemos más notícias. Quem nunca recebeu uma má notícia? Uma notícia que fez você lacrimejar, doer o coraçãozinho, né? Ficar pensativo. Tem notícias que são tão desanimadoras, tão frustrantes. E todo mundo está sujeito a isso aí. Um dia o Neemias recebeu um irmão dele, que vinha lá da banda de Jerusalém. Olha lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Quisleu é calendário, quer dizer calendário. No ano 20º, estando eu na cidade, na cidadela, né, de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus
que escaparam, que não foram levados para o exílio, ou levados cativos, né? Na época, ia cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Neemias, ele tinha um emprego bom, né? Porque ele servia no palácio, mas não era um conselheiro do rei, um ministro, um encarregado de alguma coisa, não. Ele era apenas um copeiro. Um copeiro não tem influência. Tem influência? Não. E o regime era diferente, ele não podia falar com o rei. Nem a rainha podia falar com o rei sem a permissão do rei. Corria risco de vida. E Neemias, quando viu o irmão, correu ao encontro do irmão e perguntou, como é que vai o nosso povo lá? Aí o irmão falou, olha, uns foram levados cativos, né? Tiveram que fugir, mas foram apanhados, foram levados cativos. E outros, os que ficaram, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Uma péssima notícia na igreja. Para quem quer saber dos parentes, dos amigos, do seu povo, né? Da sua nação. Aquele homem recebeu uma notícia muito ruim. E aquilo o deixou muito triste, ele conta. Muito triste. Olha lá. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Meio que caiu, né, sentado. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu tiro minhas receitas daí. Os meus ensinamentos, os meus aprendizados, né? Eu às vezes eu recebo más notícias. Você também as recebe. Qual deve ser a reação de uma pessoa, de um crente que recebe uma má notícia? O Neemias dá a receita. É inevitável que a pessoa fique triste, não tem jeito. Queimaram tudo lá. Uns foram levados e os que ficaram estão em grande miséria e desprezo. Então o homem ficou triste. E o que ele podia fazer? Se ele fosse um governador, talvez pudesse fazer alguma coisinha. Nem tanto. Se ele fosse o rei, aí poderia convocar lá o exército e lutar para defender o povo dele, a família dele, defender Jerusalém. Mas também já nem tinha o que defender, né? A cidade foi destruída, queimada. Se você olhar a posição social dele, se você olhar a condição econômica e o grau de influência, ele não podia fazer absolutamente nada a não ser o que ele fez. Jejuar e orar ao Deus dos céus. Tem coisas que a gente não pode fazer nada. A gente só pode orar e jejuar. Isso aí já é tudo, né? Porque quando você se cala, o problema é de quem? É seu. Quem lembra disso? Quem lembra desse ensinamento?
Se você ouve a notícia e se cala, de quem é o problema? Se você ouve a notícia e ora, de quem é o problema? De Deus. Neemias ouviu falar que os que estavam lá estavam em grande miséria e desprezo. Os muros derribados, as portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, ele disse, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante a quem? E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos, que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, o rei. Nesse tempo, ele era o quê? Ele registrou a oração dele, depois ele confessa, nesse tempo eu era... Traduzindo, quando eu orei e jejuei, por que ele fala nesse tempo eu era copeiro do rei? Porque depois desse jejum e desta oração, ele empreendeu uma jornada, tá? E em cerca de 3 meses, se eu não me engano, acho que uns 90 dias, ele já era governador e já tinha reconstruído os muros. Por isso que isso é uma observação. Isso aí é uma observação. Neste tempo, eu era copeiro do rei, ou seja, eu não era nada. Traduzindo, quando eu orei e jejuei, e minha família estava presa uma parte, a outra em grande miséria e desprezo, a outra passando fome, meu povo estava arruinado, eu não era nada perante ninguém, eu só era o copeiro do rei, mas Deus me ouviu. Deus não ouve pela posição social, não. Deus não ouve pelo poder aquisitivo, grau de instrução, não. Raça, cor, idade.
Deus ouve pela fé. E mesmo um copeiro do rei pode mudar a história de uma nação. Um servente, um faxineiro. Seja faxineiro ou seja médico, seja copeiro ou seja advogado ou juiz, não importa, ou pastor ou apóstolo, Deus ouve quando alguém ora de todo o coração. E ele confessou os pecados, ele falou, eu e meu povo temos pecado contra o Senhor, temos procedido corruptamente, mas ainda somos o teu povo. É aquela história da águia, né? Águia sempre, porco nunca. Mesmo mergulhada na lama é uma águia suja, mas pode se lavar. E nós somos um povo pecador, lavado no sangue do Cordeiro. A nossa oração e o nosso jejum toca o coração de Deus. E essa oração foi extraordinária. O duro é um sujeito que não tem onde cair morto, que não tem voz ativa lá no palácio. Acreditar que por ele os muros poderiam ser reconstruídos, reedificados, e aquela nação poderia ser levantada, porque o diabo sugere o seguinte: você é o quê? O diabo pergunta, você é o quê? Quem é você? O que você pode fazer? Você só pode orar e jejuar. Quem pode fazer e faz é Deus. Esse faz. Tem feito, tem mostrado. E vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Daqui a pouco eu vi comentando aí, pessoal. No domingo passado o apóstolo foi intimado. Nesse domingo o delegado já estava na igreja. O que eu posso fazer? Eu vou lá, eu tenho que pregar, né? Eu tenho que falar, vou falar o quê? Eu não tenho crime para falar, eu tenho que falar de Jesus, velho. O que o senhor fez? Aí eu orei pelo leproso. Curou? Eu não, mas Jesus curou. Vai lá, delegado, vê. Olha lá. Nesse tempo eu era conselheiro do rei. O conselheiro também só podia entrar quando era chamado, sabia não? Quem sabia disso? E o copeiro? Mostra lá. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Puxa, que funcionário, hein? Ele nunca tinha ficado triste diante do rei. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Isso não era aceitável. Isso não era aceito. Ninguém podia ficar triste diante do rei. Ninguém. Ninguém. Não servia. As coisas mudaram bastante, né? E hoje a gente vê às vezes como um presidente da República tratado.
Eu vou te contar, hein? O negócio é feio, rapaz. Mas o Neemias, ele, pela primeira vez, ficou triste. Ele tinha motivo. O povo dele estava na miséria e mais o quê? Na miséria e desprezado. Mas normalmente é assim, né? Você já viu alguém na miséria ser homenageado? Hein? Eu nunca vi, não. Eu nunca fui homenageado, não, pelo contrário. Eu me lembro que, quando eu estava na miséria, às vezes estava meio difícil para tomar um banho, assim, mais difícil ainda para arrumar uma outra muda de roupa. Quando eu tinha um dinheirinho para comer no restaurante, eu chegava na porta, o segurança já olhava assim, ó, o que você quer? Eu falei, o que eu quero? Remédio aqui não é, né? Estou na porta do restaurante, eu sempre fui mal criado. Ô, mulher, será que você é mal criado? Eu falei, mal criado aqui, olha o meu tamanho, eu tinha 1,90 m já. Eu novinho. Eu quero saber se você tem dinheiro. Eu falei, e pode ficar perguntando assim? Deixa eu comer primeiro. Mas o Valdemiro de hoje recebe muitas homenagens. Mas aquele lá não recebia nem um prato de comida. Eu não mereço nada, não. É que Deus ergue do pó o desvalido, né? E mesmo os que não gostam de mim e que comentam sobre mim, me fazem ficar no top 10 dos comentários, dos comentados. Na internet. O importante é comentar, né? Porque aí você pensa que esse pessoal que vê na internet, Valdemiro é isso, eles ficam procurando, esse cara aí, eu vi a foto dele, aí começa a assistir. Daqui a pouco o sujeito está aqui, apóstolo, eu era traficante internacional. Fala baixo, irmão, fala baixo. Eu duvido que não tem gente aqui que já baixou a lei em mim. Mas baixou, fofoqueiro. E agora está aqui, graças a Deus. O importante é isso. Você não foi em Santo Amaro, estava uma bênção lá. Ela está falando de igreja cheia, lá em Santo Amaro estava cheia também. E a vigília dia 16 vai estar mais cheia ainda. Mais abençoada ainda. Então, igreja, imagina um sujeito na posição do Neemias conceber um desejo desses. Tem certos desejos, desígnios, que a gente acha o seguinte, não, eu não tenho o direito de querer isso. Tão distante que parece estar. Não é verdade? Quem entende o que eu estou falando? Tem coisas que você deseja, que você chega a achar o seguinte, eu não tenho esse direito, porque isso nunca vai ser possível. Aí é que você se engana. Quando você ora e jejua ao Deus dos céus, tudo se transforma. Mesmo que você não esteja vendo, mas Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Neemias orou e jejuou. O rei falou, você está triste e é tristeza do coração. Você não está doente. Você não está doente. Olha só. Ele responde, viva o rei para sempre. Mesmo que o sujeito sabia que o rei era um comedor de angu, tinha que falar isso.
Eu de copeiro lá, o rei tinha passado a navalha no meu pescoço. Viva o rei para sempre. Jesus é que vive para sempre. Olha lá. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus. Esse homem era muito sábio, né? Sim, esse orei ao Deus dos céus sugere que Deus não está numa estátua, né? Numa imagem, ou em alguma coisa que você possa ver ou apalpar. Não. Deus é espírito. Orei ao Deus dos céus. Só existe um. O resto é o homem que faz, inventa. Se é do agrado do rei, depois de ter orado, primeiro ele orou. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, olha lá, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Eu não sei o que o rei pensou, mas um copeiro pediu autorização para ir reedificar uma cidade. Isso é coisa para governador, para presidente. Quem concorda comigo? Hein? Ministro da cidade faz isso? Não? Como é que é? Qual é o ministro que cuida disso aí? Hein? Da cultura? Infraestrutura? Tem ministro da infraestrutura? Mesmo assim, para ele reconstruir uma cidade, se o presidente não autorizar, se o Congresso não aprovar, é verba para burro. O copeiro estava doido. O copeiro falou para o rei assim: se o rei me autorizar, eu vou lá reedificar a cidade. Que cidade que ele está falando? De que cidade? Você já foi lá? Jerusalém. Vai lá ver. Cisneiro ficou longe. Então, o sujeito era valente demais. Isso é que é acreditar na oração e no jejum. Depois de ter jejuado e orado, ele falou: eu vou pedir autorização. Se sou eu teria falado: rei, não me mata não. Se eu te fizesse pedido, o senhor autoriza? Não pode pedir. O senhor é rei, se o senhor quiser destinar uma verba, mandar lá material, né? Cimento, pedras, e um exército aí de pedreiros, engenheiros, mas não sei o quê. Ele falou: não, se agradar ao rei, eu queria que o rei me autorizasse a ir lá reedificar ou reconstruir a cidade. Que coisa, hein? Um copeiro. Ele nem pedreiro não era. Se ele fosse mestre de obras, pelo menos, né? Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, do rio, né? Para que me permitam passar e entrar em Judá. Carta. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei.
chefe do Ibama, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo. O sujeito sozinho já começou a fazer o projeto. Rapaz, eu vou falar uma coisa com você. Vai ter fé assim lá em Jerusalém. Não, peraí, ó. O sujeito copeiro, sozinho, começou a fazer o projeto para edificar uma cidade, reedificar uma cidade. E aí aproveitou e foi falando, já que o rei deu abertura, em outros tempos, se ele falasse metade, já teria sido morto. Mas como ele orou e jejuou antes, Deus já foi e preparou o coração do rei. Deus é quem controla tudo. Eu já fiz bastante essa oração em muitas situações difíceis. Domingo passado, quando foi agendada a minha visita na delegacia para depor, eu já entreguei a Deus, eu falei, Senhor, eu vou lá, mas domingo que vem o delegado vem na igreja me visitar e buscar o Senhor. Então, presta atenção. Você que é pequeno, muito pequeno, a sua oração tem muita força. Quando você jejua, para um exército no céu para ficar à sua disposição. Você não sabe disso, talvez. Eu já experimentei isso. O sujeito jejuou e orou e botou o projeto dele, ó. Eu queria cartas para eu passar nas províncias, né, para entregar para os governadores, nos estados aí. E queria carta para entregar também para o diretor lá do Ibama, para ele me autorizar lá, me dar madeira. Olha lá. Que legal. Já tinha Ibama na época, né? Olha lá. Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei o rei me deu as cartas, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha só. O rei tratou tão bem o Neemias, com tanto carinho e respeito, mas ele entendeu, ele sabia muito bem quem era que estava fazendo aquela obra. Ele tinha orado. E ele disse, o rei me deu as cartas, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele não disse, o rei me deu porque o rei era extraordinário. Não. O rei me deu porque a mão de Deus, a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Horonita e Tobias, servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, os adversários, os inimigos, os opositores já começaram a aparecer, porque descobriram que Neemias, com mais alguns, estavam procurando o bem do povo. Estavam com intenção de reedificar a cidade e os muros, né?
E eles ficaram sabendo. Quando você procura o bem, e alguns que são maus descobrem, eles passam a trabalhar contra você. Então, esses aí, que eram mais influentes que Neemias, começaram a trabalhar contra. Começaram a incitar o povo contra eles, zombar deles. E a coisa chegou a ficar tão pesada que Neemias e os demais que edificavam trabalhavam só com uma das mãos e na outra seguravam a espada. Às vezes, eu e você temos que trabalhar e ao mesmo tempo segurar a espada. Que traduzindo, significa não desistir dos nossos projetos e desígnios, tá? Trabalhar em prol da obra de Deus e ao mesmo tempo confiar na palavra de Deus, porque essa é a espada do Espírito. Hoje, segurar a espada significa confiar totalmente na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então, o Neemias, ele realizou um projeto, um sonho que era impossível a um homem tão pequeno, tão desconhecido, tão insignificante. Eu não sei se o pastor consegue mostrar ali. Ele veio a ser o governador. O copeiro já não era mais copeiro, pelo contrário. Ele já tinha os seus próprios copeiros também. Olha lá, olha só. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá. Olha só. Ele foi nomeado o quê? Ele saiu lá da casa do rei, do palácio de copeiro, e virou governador. Porque ele era um homem de atitude. Ele era um homem de jejum e oração. Um homem que confiava em Deus. Você que confia em Deus, se você não deixar de confiar, pode ser que eu não esteja mais aqui, mas você vai lembrar do que eu falei. É impossível você ser vencido. Podem lutar contra você, podem armar contra você, podem tentar destruir os seus projetos, a sua vida, seus sonhos, podem entulhar os seus poços, mas se você continuar confiando e sempre orando e jejuando ao Deus dos céus, aquilo que você projetou, Deus vai entregar nas suas mãos. Pode ter certeza disso. Eu posso testemunhar isso para você. Então, olha de onde o sujeito sai. Olha o que ele concebeu no coração. E a notícia não era animadora, pelo contrário. Notícia péssima. Perguntou para o irmão: e aí, como é que está o nosso povo? Os que ficaram lá, grande miséria e desprezo. E os muros todos no chão. Virou um monte de entulho. Ele pegou um jumento. É porque a história é muito longa. Ele pegou um jumento e ficou andando em cima dos escombros, né? Dos escombros. Ficou andando em cima dos entulhos lá, dos escombros. E ele não tinha nem lugar para caminhar. Teve que largar o jumento, o cavalo, e andar a pé. Só tinha entulho. Só montouro. E era impossível. Imagina um sujeito conseguir arrumar pessoal
E o que ele tinha para prometer, para oferecer? Uma pessoa sozinha, sem recurso. O rei deu dinheiro para ele? O rei deu o quê? Carta. O rei não deu o recurso, deu a carta só. Só para ele passar e para conseguir lá as madeiras, com o chefe da mata lá. Eu vejo que hoje o rei que eu e você temos para pedir chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome dele. E ainda que você não tenha recurso, você tem as cartas. As cartas estão aqui. E qualquer cidade que você quiser reedificar, que significa restituir ou reintegrar, reintegração de posse. Qualquer projeto que você quiser levar a cabo, tudo que Neemias tinha, você tem. Neemias tinha um rei, eu e você temos um rei. Neemias tinha cartas do rei, nós também temos cartas do rei. Neemias tinha um projeto, você tem um projeto? Você vai conseguir como ele conseguiu. Eu tenho conseguido. Então, esse Sambalá aí, ele virou uma praga na vida do Neemias, no ministério dele. Eu também tenho meus Sambalates por aí. Teve uma época que o muro já estava quase pronto. Esse Sambalá e esse Tobias chegaram lá e falaram, isso aí vai cair. Se passar uma raposa, derruba o seu muro. Olha lá. Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Rebelar-vos contra o rei? Então ele responde, cadê o da raposa, minha filha? Cadê a raposa? Isso aí não tem raposa, não. Isso aí não tem raposa, não. É no 4, é? Mostra lá no 4. Capítulo 4, versículo 3, é isso? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Quem conhece raposa? Quem conhece? Raposa é mais ou menos como elefante? Não é não? Como um javali, um porco, um cachorro. A raposa é grande? Não. Olha o que esses homens disseram. Primeiro, lá no começo disseram, você jamais vai reedificar essa cidade e esse muro. Mas chegou um momento que já não dava mais para falar. No começo, eu e a bispo ouvimos isso direto. Direto. Cheguei a gravar várias conversas, na rádio, na televisão. Essa igrejinha vai fechar. É verdade isso aí? Essa igrejinha que eles falam é isso aqui, ó. Esse negocinho aqui. Essa igrejinha vai acabar, vai fechar, eles falavam. Isso é fogo de palha, falavam na minha cara, isso é fogo de palha. Esses milagres, isso aí é mentira. Aí depois que não davam mais para dizer, por exemplo, como é que você vai falar que é mentira o sujeito que chegou ensanguentado e agora está lisinho?
Aí começaram a falar, não, realmente aconteceu, mas é o diabo que faz. Sambalate. Queria vergonha, Sambalá. Sempre foi assim. E toda vez que você estiver reedificando ou edificando alguma coisa, vão aparecer os Tobias, os Sambalates, e vão sugerir que você desista. E vão dizer, vão tentar provar para você que não vale a pena, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Você tem que escolher se repara na força do vento ou se repara em Jesus Cristo. Você tem que escolher para quem você olha. Escolher para quem você olha. Repara em Jesus ou repara no vento? Se reparar no vento, vai ter medo. Se tiver medo, vai afundar. Se reparar em Jesus, você vai caminhar sobre as águas. É isso. Quando eles viram que não podiam parar a construção, porque com uma das mãos construíam, com a outra seguravam a espada. Olha lá. Seguravam a arma. Naquela época era espada, né? Ali fala arma. A arma mais eficaz da época era a espada, não era? Se fosse hoje, com a mão a colher de pedreiro e com a outra era o que será, hein? Um estilingue? Entra para ver. Entra para ver. Ou seja, não abaixar a cabeça nunca. Só para Deus. Só para Deus. Só para Deus. E ele conseguiu, e o sujeito disse, quando ele viu que não tinha mais jeito, o adversário falou, ainda que você consiga reedificar, ainda que o muro esteja pronto, se passar uma raposa, olha lá, ainda que edifique, porque não podia mais negar que estava lá o muro já grande, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Raposa tem força para isso, Coloca lá, por favor, irmão, no texto. Não inventa, não. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele aproveitou e falou, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Eu falo isso com Deus. Me perguntavam tanto, e a sua igreja? Agora estão perguntando lá de Paraná. Fecharam a sua igreja lá no Paraná, né? Eu falo, mas está em recesso, recesso, que fala, né? É recesso? Como é que fala aquele negócio lá tem em Brasília? Não é recesso, não? E no judiciário? É recesso, né? Perguntaram para mim esses dias no aeroporto, e a sua sede lá? Eu estava vendo, eu falei, não, está em recesso lá o bispo, daqui a pouco volta. Eu falei, o bispo Rodrigo está de férias, daqui a pouco volta. Eu brinquei, é claro, que eu sei que a pergunta é maldosa. Entendeu? Volta porque
alguma das mãos a gente edifica, com a outra a gente segura a arma. Eu só vou mostrar a arma, que senão... É claro que já está na internet isso aí agora. Deixa eu mostrar a arma, que senão vamos falar, Valdemir ameaça invadir as ruas e não sei o quê, e armar o povo. A arma está aqui, ó. Se esta arma tem eficácia, tem poder, daqui uns dias você vai estar sendo convidado para a reinauguração da cidade mundial, a mesma, lá em Curitiba. É isso. Então, não desista, igreja. E não fique avaliando a situação e olhando para a sua pequenez e limitações, insignificância, porque a peleja não é sua. De quem é a peleja? De Deus. A peleja é de Deus. O que eu não posso fazer, tu pode. Tá baixo, tá baixo. Tá baixo. Vai aí, maestro, Tom. De pé, igreja. O que eu não posso fazer, tu pode. Mundial, 20 anos de poder de Deus.